Fala galera, beleza? Aqui é o Brá trazendo mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai ver lendas urbanas brasileiras. Por quê? Porque tá de noite. Ué, eu trago vídeo de terror, vocês acham que vai ser de dia? Vai ser de noite, rapaz. Ou se você estiver vendo de dia, você teve sorte. Mas, bora assistir, bora assistir. Neste canal já mergulhamos em várias lendas urbanas do Brasil, mas para nossa felicidade existem muitas histórias sombrias que nunca foram contadas. Eita. Hoje, continuamos essa jornada por mistérios e assombrações espalhadas pelo Brasil. Então, se ajeite na cama, prepare-se, apague as luzes e vem comigo. Não é nem ferrando que eu vou apagar minha luz. Pombeiro. Para ser sincera, essa lenda ela é bastante conhecida em certas regiões do Brasil, Eu não mas conheço. poucos sabem o verdadeiro perigo e brutalidade que ela esconde. Estamos falando do pombeiro. Você consegue dizer esse nome em voz alta? Ou já disse inconscientemente? Bem, isso será importante. Guarde essa informação. Por quê? Embora o mito varie de região para região, ele costuma ser descrito como uma criatura humanoide de estrutura baixa, com braços curtos, corpo coberto de pelos e pés descalços, peludos, silenciosos Sai e fora. furtivos. Alguns relatos, principalmente na versão da mitologia guarani, afirmam que ele tem traços animais, olhos arredondados, patas ao invés de pés e o andar de uma fera e um comportamento selvagem. Peraí, isso daí é um lobisomem. Ele sempre se aproxima como um homem que espreita, observa e nunca deixa rastros. O pombeiro habita em áreas rurais, escondido entre a mata e os campos. Às vezes, aparece como um protetor da floresta, guardando os animais e a natureza dos caçadores e Ah, senadores tá. da fazenda. Que susto. Mas não se engane, ele não faz isso por bondade, Ou, mas por barganha. Homens do campo costumam deixar oferendas para obter seus favores: fumo, mel, pinga ou cachaça. Em troca, pedem fartura na colheita, saúde para os animais e proteção para o lar. ah, Durante 30 noites você deve repetir o ritual. Se por acaso você esquecer ele por um único dia, ele vai te ensinar o significado da palavra maldição. Que tipo de maldição? Inúmeras. Talvez você comece a ouvir um assobio à distância. sai fora. Algo fino, quase agradável, mas ele não para. Ele se repete, aumenta, até se tornar uma espécie de tortura sonora que rasga seu tímpano por dentro como uma melodia do inferno. Tô afim não, muito obrigado. O castigo virá durante o sono. Você adormece normalmente, mas acorda com febre, dores, o corpo coberto por manchas escuras. Diagnóstico? Nenhum. Os médicos não entendem, a ciência não explica. Cadê As a marcas gay? A não gay. crescem, espalhando-se como queimaduras deixadas por garras completamente invisíveis. E só Deus saberá como isso vai terminar. Muitos ousam dizer que têm coragem de provocar o pombeiro, só para ver até onde vai a sua perversidade. Alguns tentam imitar o seu assovio à noite, como se fosse um jogo infantil. Outros dizem que se repetir o seu nome em voz alta várias vezes, atrai algo altamente perigoso. Há um relato conhecido nascido no Ah, interior de uma cidade ao sul do Brasil, que fez até os mais céticos pensarem duas vezes. Conta-se sobre um homem que certo dia despediu-se da mãe com um beijo no rosto e um até amanhã. Naquela noite, ele resolveu provocar o pombeiro. Queria ver com os próprios olhos se a lenda era real. Ficou sozinho no quarto, com a janela aberta e o vento cortante passando pela pele. Ele começou a assobiar. Repetiu o nome da criatura em voz alta, como se estivesse chamando para uma batalha. Pombeiro, pombeiro, pombeiro. Ele riu, provocou durante meia hora, fez questão de atiçá-lo, e nada nossa. aconteceu. Desacreditado, foi dormir, certo de que o pombeiro era apenas uma história para assustar crianças. Mas ao amanhecer, algo estava diferente. Ele acordou e caminhou em direção à cozinha, como de costume. Foi então que percebeu a porta do quarto da sua mãe aberta, escancarada. Ah, não. Aquilo inquietou. Ah, não, não, Ela não. nunca acordava cedo. Ao se aproximar, sentiu um frio no peito. O tipo de sensação que o corpo reconhece antes da mente entender o que estava vendo. O sangue do rapaz congelou. A cena era brutal. Sua mãe jazia no chão, o corpo em posição humilhante. Os sinais da invasão eram evidentes. Algo Não. terrível havia acontecido. E ele sabia. Era sua culpa. Que tristeza. Ele Tomou. ligou para a polícia imediatamente. A perícia chegou pouco depois, mas não encontrou sinais de arrombamento.
Nenhuma digital, nenhuma pegada, nenhuma explicação. A história correu pela cidade. Dizem que a mãe jamais voltou a dormir em paz, e o rapaz nunca mais tentou provocar a criatura desde então. Poucos se atrevem a desafiar o pombeiro, mas ainda assim, vez ou outra, em alguma cidade esquecida do interior, alguém faz isso. E você, teria coragem de desafiar o pombeiro? Mas nem A resposta ferrando. for sim, boa sorte, você vai precisar. A anta esfolada. Oxi. Essa história ela pode parecer até fútil, até mesmo boba, diante das outras lendas que a gente já contou aqui no canal. Mas ela carrega algo muito profundo. Ela revela a violência que nós humanos infligimos aos animais, para cada vez mais virmos a nossa própria luxúria. Ah. Tudo começou no século XVIII, em terras que hoje fazem parte do Rio Grande do Sul. Uma nova moda tomou conta da região. O couro da anta havia sido descoberto como ideal para a confecção de sandálias. Era resistente, duradouro e fácil de cuidar. Tô. Eu já até sei o que vai acontecer. Eu acho que eles vão começar a extinguir a raça das antas que vai fazer que nem quando fizeram com os Dodô. Quando descobriram, começaram a matar ele pra comer. Eu não vou falar sobre isso. Daí, assunto triste, mas bora voltar. Artesanalmente. Um verdadeiro tesouro natural. Logo, a febre se espalhou entre os fazendeiros e artesãos. Sem remorso, sem pausa, caçadores passaram a bater antas, às centenas. Eram mortas, Não! esfoladas, e a carne, embora a caça fosse proibida por lei, era vendida em feiras e mercados como iguarias clandestinamente. Coitadas. Foi nesse cenário de sangue e ganância que nasceu a maldição. Conta-se que em uma tarde abafada, um caçador solitário saiu em busca da última anta para finalizar a sua caçada. Ele andava pela mata fechada quando ouviu pelo ouvido direito o som abafado de pegadas pesadas. Oh, Silencioso, retirou a espingarda das costas e seguiu o barulho com os olhos atentos. Perto de um rio, imóvel, lá estava ela, uma anta solitária, parada diante do espelho d'água. Observava seu reflexo, como se tentasse entender a sua própria existência. eita, poxa. Um disparo quebrou o silêncio. Eu levei susto. A bala cortou o ar e atingiu o animal, em cheio. A anta caiu, ainda viva, debatendo-se em agonia. Mas o Coitado. caçador não hesitou. Sem piedade, ajoelhou-se ao lado do corpo e começou a esfolá-la. Nossa. Ainda consciente, ainda respirando, cada talho arrancava um lamento. Os olhos do bicho se encheram de dor e desespero. Ele não compreendia, apenas sofria. Com o couro e a carne Coitado. ensangrentada guardados em um saco, o caçador iniciou seu caminho de volta para casa. Mas após alguns minutos, algo começou a incomodar nas suas costas. No início, era apenas um calor estranho. Depois, virou ardência. E então, dor. Uma dor insuportável, como se sua pele estivesse sendo arrancada. Tomou. Gritando, ele jogou o saco ao chão. Ao abri-lo, congelou de pavor. Os restos do animal haviam desaparecido. Ué, então o que No tinha lugar, dentro? apenas uma fumaça densa e Ah. fétida subia como vapor de carne queimada. Antes que pudesse reagir, ouviu um som atrás de si. Virou-se e ali estava o animal. Mas não como antes. Seu corpo ainda mostrava os cortes feitos pela lâmina. A pele pendia como trapos, revelando músculos expostos em órgãos latejantes. Um vapor quente exalava de dentro dela, como se fosse feita de brasa viva. Os olhos, antes de súplica, agora brilhavam em ódio. A criatura saltou sobre ele. O homem tentou lutar, mas não teve chance. A anta movia-se com uma fúria impossível, como se a floresta Uou. não prestasse forças. Fiquei sem palavras. Queimava. Os gritos dele ecoaram pela mata até sumirem no silêncio. Dias depois, o corpo foi encontrado carbonizado, com a pele arrancada em tiras, como uma oferenda reversa. Desde então, dizem que quem ousar a caçar antas naquela terra será visitado por ela, a anta esfolada, um espírito vingativo, protetor dos animais, cuja missão é punir os que lucram com o sofrimento deles. Assim fica um recado. Respeitem a natureza, protejam os seres que nela habitam. Somos uma espécie viva, apenas porque eles nos permitiram. Então, não abuse dessa permissão. É, Ela não é eterna e ela pode se voltar contra nós. porque pode mesmo. A lenda da porteira de óleo. Porteira de óleo. Essa lenda ela vem de Carrancas, um município cercado por serras, mistérios,
que fica lá no interior de Minas Gerais. Ali em uma estrada de terra, esquecida pelo tempo, há uma porteira conhecida não só pela sua aparência envelhecida, mas por carregar uma história marcada por dor, violência e assombração. Sai fora. Quem passa por perto garante sentir um peso no ar, uma energia densa, sufocante, como se os gritos do passado ainda ecoassem por entre as árvores. Contam os mais velhos que o sítio onde está essa porteira era um antigo engenho, onde os escravizados sofriam castigos brutais. Mas é Aqueles triste. que tentavam fugir ou desobedecer os senhores eram levados para uma árvore chamada copaíba, a mesma de onde se extrai um óleo medicinal, mas que ali servia como Copaíba. cenário de dor. Os castigos variavam, chibatadas até a carne rasgar, marcas a ferro quente, ou mesmo serem amarrados à árvore. Ai, Sussurro caramba. escaldante por dias, enquanto a fome Tortura. devorava seus corpos. Com a abolição da escravidão, o engenho fechou, mas a lenda nunca morreu. Moradores juravam ouvir durante a noite lamentos distantes como se alguém implorasse por misericórdia. Há quem diga ter visto vultos ou luzes que dançam ao redor da porteira, acompanhadas do som metálico da madeira rangendo sozinha, como se uma mão Oxi. invisível a abrisse para deixar algo sair ou entrar. Algumas pessoas tentam deixar velas acesas juntos à árvore, na esperança de acalmar as almas que ali sofreram, mas os relatos continuam, e há quem diga que certa noite um rapaz atravessou a porteira por curiosidade, e ele nunca mais voltou. Dias Eita. depois, encontraram apenas suas pegadas na lama, paradas diante a copaíba. No tronco da árvore, o que parecia ser óleo medicinal, escorria algo parecido com sangue, denso, escuro e com um cheiro doce que atraía as moscas. Desde então, a lenda se fortaleceu, como se ganhasse uma nova vida. A partir daí, os mais velhos passaram a dizer que a dor dos escravizados nunca foi embora. Ela nunca saiu daquele lugar. Ela se enraizou no solo, na casca da árvore, na madeira da porteira. Quem atravessa ali durante a noite não pisa só na terra, pisa sobre a pele dos que gritaram no passado. Cabeça satânica. Primeiro eu preciso te avisar que essa lenda em algumas regiões do Nordeste é tratada com extremo respeito, ou até mesmo medo. Tem gente que reza, faz promessa, acende vela e nem ousa falar o nome da criatura, com medo de vê-la. Então, se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes antes de continuar a partir daqui. Mas se você tem coragem, vamos lá então. Não tô respondendo porque eu tô concentrado na história. Essa história é muito conhecida nas pequenas cidades do sertão. Dizem que a cabeça pertencia a um cangaceiro. E só para você entender, o tempo do cangaço ele foi marcado por uma brutalidade fora do comum. Sangue, armas, injustiça, vingança. Um sertão esquecido por Deus e tomado pela lei da bala. Nesse tempo surgiram figuras violentas como Lampião, Corisco e tantos outros. Mas entre eles existia um em específico. Um que até os próprios cangaceiros temiam. Diziam que ninguém tinha coragem de olhar nos olhos dele. Quando ele começava a rodear um lugar, era um sinal certo que vinha banho de sangue por ali. Suas vítimas eram sempre deixadas com uma assinatura macabra. Ele decapitava, tirava a cabeça, como se fosse separar o mal do corpo. Com o tempo, até os próprios comparsas começaram a temê-lo. E em uma certa noite, um grupo de homens armados cercou a casa dele. Enquanto dormia, foi morto. Como? Aí os detalhes mudam de cidade para cidade. Mas todo mundo concorda. Foi uma morte lenta, sangrenta e cruel. Uma punição por todas as vidas que ele tirou. Dizem que nem o céu e nem o inferno aceitaram aquela alma. E por isso ele foi condenado a vagar pela terra, como uma cabeça flutuante amaldiçoada, carregando em si toda a maldade que habitava naquele corpo. Uma cabeça demoníaca. Engraçado que é que nem o corpo seco. Que nem o céu e nem embaixo quis ele. Ele aparece para pessoas específicas, surge devagar, entre as árvores secas flutuando no ar. Não adianta correr, ele vai te alcançar. Sua aparência é de puro pesadelo. Chifres retorcidos, dentes pontiagudos, cabelos longos e desgrenhados, olhos arregalados e um sorriso largo demais, como se zombasse da tua alma. E quando ela chega perto, explode. Mas do estouro não sai sangue. Sai entulho, lama, podridão. Um cheiro insuportável toma o lugar. E então vem o sinal.
alguém próximo a você vai morrer. E não de forma simples. Vai morrer como o cangaceiro matava, com violência extrema. E mais, dizem que a vítima, quando aparece, nunca é inocente. É sempre alguém que escondia podridão por dentro. A missão da cabeça é clara: expor os piores entre nós e anunciar as suas mortes. Você pode achar que você está seguro por ser uma pessoa boa, mas aí eu te pergunto, e as pessoas ao seu redor? Você realmente confia nelas? Não. Milhares já viram a cabeça. Um deles foi um rapaz de 18 anos. A visão foi tão apavorante que o corpo dele congelou de medo. Tentou ligar para um amigo. Com muito esforço, conseguiu pedir ajuda. Horas depois, o amigo o encontrou jogado no chão, paralisado, com uma expressão de terror eterno no rosto. Um cheiro estranho dominava o ar, como se o próprio inferno tivesse aberto um buraco ali. O rapaz, ele nunca mais foi o mesmo. Passou anos trancado, urinava nas calças, tremia sem parar. Seus olhos afundaram, como os de alguém condenado a reviver um trauma eterno. Mas a explicação veio dias depois. Seu amigo, aquele que o socorreu, foi encontrado dilacerado dentro da própria casa. O sangue jorrava como um chuveiro aberto. A pele dele estava arrancada, como se tivesse sido esfolado com uma faca afiada. Ao redor do corpo, a polícia encontrou algo que fez os mais experientes passarem mal. Dezenas de fotos analógicas de crianças, imagens de abuso, crueldade e perversão. O rapaz era um monstro, um abusador, um estuprador. E na visão da cabeça satânica, Só tem uma resposta. Caraca. ele não merecia mais respirar neste mundo. Me diz, se você visse essa cabeça flutuando, o que você faria? Teria coragem de descobrir que alguém próximo é um Entrar em pânico. aceitaria que esse monstro pode ser você? Bem, essas foram as lendas. Caraca, já acabou? Gostei. Nossa, eu gostei mais do último. Foi até que legal. Gostei até demais. Não, foi até que não foi da hora mesmo. As lendas brasileiras. E olha que eu nem conhecia essas. Eu conhecia algumas, mas não essa. A da cabeça foi a que mais chegou perto também do corpo seco. Eu ainda não consigo esquecer isso. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostado não, tô nem aí. Vocês vão deixar o like, porque senão essa cabeça vai atrás de quem não deixar o like. É nóis, falou e fui, galera.